Olá, alunos do Reitor, segundo ano. Daremos continuidade ao nosso assunto, trigonometria, e hoje nós falaremos sobre a redução ao primeiro quadrante. Isso é importante que vocês acompanhem esta aula com o livro didático de vocês. Este primeiro conteúdo está na página 22 até a página 23. Então vamos lá. Para determinar o valor do seno e cosseno ou tangente de árvores em qualquer quadrante, devemos reduzi-lo ao primeiro quadrante. Por quê? Isso vai ser de suma importância para a gente determinar valores quando isso estiver fora, digamos, do primeiro quadrante. Vai facilitar bastante a determinação desses valores. Então, quando estivermos aí no segundo quadrante, quando o arco for do segundo quadrante, podemos determinar, por exemplo, o valor do seno de 150, que se a gente lembrar bem daquele conteúdo de arcos notáveis, vocês podem dar uma conferida na página anterior do livro de vocês, vocês vão ver lá em ângulos notáveis, melhor dizendo, que os valores são mais fáceis de ser encontrados, obtidos. E esse ângulo aqui, ele não é um dos ângulos notáveis, mas a gente vai ver no decorrer aqui dessa aula que isso vai ser facilitado reduzindo ao primeiro quadrante. Então, quando a gente reduzir o ângulo de 150 graus ao primeiro quadrante, vai facilitar a determinação do seu valor. E a gente sabe que esse arco é do segundo quadrante porque ele está entre 90 graus e 180 graus. Para a gente reduzir, a gente utiliza a equação seno de alfa igual a seno de π menos alfa. Se esse valor do cosseno e tangente, se for valor do cosseno e tangente para a gente encontrar, a gente vai utilizar cosseno de alfa, que é igual a menos o cosseno de π menos alfa, e a tangente de alfa, que é igual a menos tangente de π menos alfa. Por que esses sinais? Porque vocês devem lembrar sobre os sinais de cada seno, cosseno e tangente de acordo com o quadrante. Então eu peço que vocês vejam a tabela do vídeo anterior. Como aqui nós tratamos de seno, nós vamos lembrar que no primeiro e no segundo quadrante o sinal do seno ele é positivo e no terceiro e quarto quadrante é negativo. Então, continuando, a gente vai utilizar essas equações aqui se o ângulo estiver em radiano. Se ele estiver em grau, que é o nosso caso, nós vamos usar que o seno de alfa é igual ao seno de 180 menos alfa. Se estiver em graus, como eu já falei. Onde esse valor de alfa, ele é o arco que queremos reduzir. Repetindo, no nosso caso é 150 graus. Então, fazendo essa redução, substituindo aqui alfa por 150 graus, nós ficamos com seno de 150 graus é igual ao seno de 180 menos 150. Então, seno de 50 graus é igual ao seno de 30 graus. E isso aqui é um arco notável. Vimos na aula anterior que o seno de 30 graus é igual a 1 meio. Quando tivermos um arco do terceiro quadrante. Então vamos ver esse exemplo. Se a gente quiser determinar o seno de, por exemplo, de 5π sobre 4. O que eu indico? Que vocês sempre procurem transformar um arco que estiver em radiano em grau, porque assim facilita vocês lembrarem os valores. Então, para fazer essa conversão, a gente pode utilizar que 180 graus está para π, assim como x está para 5π sobre 4, que é o arco que a gente quer transformar em graus. Fazendo a regra de 3 simples. Então, fazendo as devidas operações, nós ficamos aqui que esse valor aqui em grau, ele é 225 graus. Lembramos que 225 graus ele está entre 180 graus e 270, então ele vai ser um arco do terceiro quadrante. Então, qual é a equação que eu utilizo para reduzir ao primeiro? Como a gente está querendo aqui o seno, nós utilizamos que o seno de alfa é igual a menos seno de alfa menos 180. Por que menos? Porque lembramos que no terceiro quadrante o seno ele é negativo. Então, essas outras equações aqui, para a gente utilizar se estivéssemos querendo cosseno ou tangente. Reduzindo ao primeiro quadrante 225 graus, ficamos com seno de 225 é igual a menos o seno de 225 menos 180. Então, isso aqui vai ficar para nós menos o seno de 45 graus, que é um ângulo notável, e o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Como está no terceiro quadrante, então vai ficar menos raiz de 2 sobre 2. E se quisermos no quarto quadrante,
Por exemplo, se a gente quiser determinar o valor do seno de 300 graus. O arco acima, ele é do quarto quadrante porque ele vai estar situado entre 270 graus e 360 graus. Como nós queremos o seno, nós temos que lembrar que o seno nesse quadrante ele é negativo. Então a equação que a gente vai utilizar é o seno de alfa é igual a menos o seno de 360 menos alfa. E as demais equações, se a gente quiser o seno e a tangente, vocês podem dar uma conferida. Então a gente fazendo essa redução, ficamos com o seno de 300 graus, que é igual a menos o seno de 360 graus menos 300. Então nós ficamos aqui com o seno de 60 graus, que é um ângulo notável. O seno desse ângulo é raiz de 3 sobre 2. Como ele é no quarto quadrante, ele é negativo. Ok? Essa aqui é a nossa redução ao primeiro quadrante. Falaremos agora sobre as funções trigonométricas, em que vocês podem acompanhar a partir das páginas 26 e 27. Começaremos a falar sobre a função seno. Então, o seno de um número real x é o seno do arco de x radiano. Assim, se a gente tiver o valor de x igual a π sobre 4, nós vamos associar a esse valor desse seno o valor raiz de 2 sobre 2. Então, o seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Lembrando que π sobre 4 em grau equivale a 45. Então, aqui fazemos a nossa relação aqui, onde essa primeira relação é o nosso domínio da nossa função. E aqui nós temos a imagem dessa função, ou seja, qualquer valor que a gente atribuir aqui vai ser os valores de x, e esses valores aqui, que é os valores do seno, porque nós estamos falando da função seno, serão os valores de y. Por que é necessário a gente saber disso? Porque quando a gente for construir os gráficos da função, a gente utiliza o par ordenado x e y, lembrando lá do plano cartesiano. Então, como a gente denomina? Denominamos a função seno uma função f de R em R, ou seja, ela está definida nos números reais, que associa cada número real x ao correspondente seno de x, ou seja, a imagem do valor que a gente atribui para x, ele vai ser dada por f de x, que também pode ser representado por y, que é igual a seno de x. Aqui nós temos um esboço do gráfico da função seno, que ela está variando aqui infinitamente, né? Que para a gente conseguir fazer esse gráfico, a gente atribui valores para x e determinamos os seus correspondentes, que no caso seria o seno. E aí a gente tem o par ordenado que a gente pode estar jogando no plano cartesiano. Então aqui nós observamos bem aqui o comportamento do gráfico da função seno. Vocês podem estar vendo as atribuições dos valores na página 26. Por exemplo, se a gente quiser atribuir um valor de x igual a 0 graus, por exemplo, o seno de 0 ele vai ser 0. Se a gente atribuir o valor de x aqui sendo π sobre 2, lembramos que o eixo do x é esse eixo horizontal e o vertical é o eixo y. Vocês podem dar uma conferida aqui. Então, se a gente atribuir, por exemplo, x igual a π sobre 2, o valor do seno, ou seja, o valor de y, vai ser igual a 1. Se a gente já vir aqui para 3π sobre 2, o valor já vai ser, neste caso, vocês podem observar que o valor já vai ser menos 1. Então, este é o comportamento de um gráfico de uma função seno. Então, observamos bem que o gráfico da função seno ele se repete periodicamente a cada intervalo de comprimento 2π, pois o seno de x é igual ao seno de x mais 2kπ, ou seja, esse k ele é um número pertencente aos números reais que representa o número de voltas que pode ser dado em torno de uma circunferência. Então, se a gente começar aqui a partir de 0 graus, nós observamos que o comportamento do gráfico ele se repete, ele vem até 2π. A partir de 2π, esse mesmo movimento se repete até 4π, de 4π até 6π e assim sucessivamente. Da mesma forma, para a esquerda, de 0π até menos 2π, de menos 2π até menos 4π, e assim vai continuando, menos 6π, menos 8π. Então, o período da função seno ela é 2π.
E a imagem dessa função, e aqui eu errei aqui, é a imagem da função seno e não cosseno, vai estar definida entre o intervalo de menos 1 e 1. O máximo dessa função é 1 e o mínimo vai ser menos 1, que a gente pode observar aqui a partir do comportamento do gráfico.